Hoje você vai poder entender a doença osteoporose, o que ela é, como ela se manifesta, como ela surge e como ela afeta o seu corpo, o que realmente acontece no seu corpo para que você tenha osteoporose. O número de pessoas que sofrem de osteoporose tem aumentado muito nos últimos tempos. Na ordem de 4 a 7 vezes mais pessoas hoje têm osteoporose do que tinha 50 anos atrás. Imagine só o que é isso no reflexo sobre a saúde, né? E por que as pessoas estão desenvolvendo tanta osteoporose, né? Se não era tão comum antigamente, por que agora a gente tem esse problema tão iminente aí com a osteoporose, né? Então, são questões que a gente vai discutir hoje, que tem muita coisa que para chamar a sua atenção para a sua saúde, porque você pode estar fazendo coisas que estão comprometendo a saúde dos seus ossos. Primeiro, é interessante a gente entender o que é a tal da osteoporose. É uma doença silenciosa, né? Porque você não tem sintomas da osteoporose. A osteoporose não dói, não causa febre, não causa inchaço, não causa nada. Quando é que a pessoa fica sabendo que tem osteoporose? Quando ela tem uma fratura. Uma fratura boba, a pessoa escorrega, cai e quebra a bacia. É lógico que tem grupos de risco e tudo mais, mas você não vai ficar sabendo que tem osteoporose, e por isso é tão importante a gente manter os hábitos de vida que vão evitar a osteoporose. A característica geral da osteoporose, que é clássica, é a perda de massa óssea. Os nossos ossos, eles são densos. Se você tem osteoporose, esse osso começa a ficar todo perfurado. Sabe uma bucha de banho? Ela começa a ficar com todos aqueles furinhos. Começa a ficar toda perfurada. Por quê? Porque está perdendo o cálcio, que vai chegar até o ponto de se estabelecer uma osteoporose. E aí você vai acabar tendo as fraturas que são tão frequentes e tão comuns, certo? Quando eu digo para vocês que a osteoporose tem crescido alarmantemente nas últimas décadas, está diretamente ligado com o quê? O que aumentou nas últimas décadas foi o consumo de alimentação artificial. Nós somos cada vez mais sedentários. A internet nos coloca sentados o tempo todo. É sentado em casa. Vamos sair? Mas aí eu posso ver Netflix, é bem mais legal. Em vez de sair. Vamos no McDonald's comer alguma coisa? Aí ferrou. Ninguém acorda com osteoporose de um dia para o outro. A gente vai perdendo densidade óssea ao longo do tempo. E muita dessa perda pode ser evitada de diversas maneiras. A primeira fase da osteoporose é chamada de osteopenia. Osteopenia vamos dizer assim, é um alerta. Osteopenia é o começo do processo. É quando você faz o exame que detecta a densidade óssea, é chamada de densitometria óssea. Então, você foi lá, fez a densitometria, verificou que há uma perda óssea na sua estrutura. Há uma perda já começando a perfurar esses ossos aí, a ficar meio poroso. Nesse caso, você tem uma osteopenia. Não é osteoporose, mas ela pode virar osteoporose. Se você não parar o processo da osteopenia, se você não estabilizar os seus ossos e até mesmo não reverter esse processo, e dá para reverter esse processo, aí vai virar osteoporose. Não é uma obrigatoriedade desenvolver osteopenia, e não é outra obrigatoriedade que a osteopenia vire osteoporose. A decisão é sua. Você escolhe o que você quer para o seu organismo. Entre homens e mulheres, a incidência nas mulheres, infelizmente, ou felizmente para mim, infelizmente para as mulheres, não sei, é muito maior. A cada 5 mulheres com osteoporose, tem um homem com osteoporose. Quando você tem 40 anos, o risco de osteoporose já começa a aparecer na vida da pessoa, principalmente se ela já tem osteopenia. Aos 50, o risco é muito maior. Quando chega depois dos 50, 60, 70 anos, o risco de osteoporose é absurdamente maior, é crítico. Por isso que a gente tem que fazer a prevenção quando a gente tem 20 anos, 30 anos. Para aí quando a gente chega aos 40, tá tudo bem. E aí a gente vai passar os 50, 60, 70, 80, muito bem. Bom, uma coisa que eu quero explicar para vocês é uma curiosidade muito interessante sobre os ossos. Como é que se formam os ossos? Porque quando você entender como se formam os ossos, você vai entender o processo da osteoporose. O osso, então, é uma massa de cálcio, não só de cálcio, tem fósforo, tem magnésio, tem colágeno, tem um monte de substância, mas basicamente é cálcio. O cálcio é um dos elementos mais abundantes do nosso corpo por causa da nossa estrutura óssea.
Existem dois tipos básicos de células no nosso osso. Parece que o osso é morto, né? Aquela coisa dura. Não, são células vivas. Existem dois tipos de célula. O primeiro é o osteoblasto. E o osteoblasto é uma célula que vai formar osso, vai criar osso. Mas a gente tem um outro tipo de célula, que é o osteoclasto. E o osteoclasto, a função dele é totalmente contrária. Ele vai destruir osso. Ele tira o excesso, remodela a estrutura do osso e faz o osso como ele tem que ser. Então, quando você fratura um osso, por exemplo, tem pedacinhos de ossos soltos ali, os osteoclastos vão lá e destroem todo esse osso que está sobrando. O osso velho do corpo, porque o osso se regenera ao longo da vida. A estrutura óssea, assim como qualquer outra estrutura do nosso corpo, vai se regenerando. Lentamente, sim, mas se regenera. Então, osteoblasto cria, osteoclasto destrói os ossos. Os dois são extremamente importantes na nossa vida. O que acontece? Quando o nosso corpo tem baixa atividade dos osteoblastos, que são aqueles que criam osso, a gente começa a perder massa óssea. Quando os osteoclastos trabalham demais, tem uma atividade muito elevada, a gente perde também muito cálcio. Às vezes, quando a gente se alimenta mal de cálcio, tem uma deficiência de cálcio, de magnésio no organismo, o que acontece? Os osteoclastos vão lá e tiram o cálcio dos nossos ossos e jogam na corrente sanguínea, para ele ser usado em outras funções do nosso organismo, como por exemplo, a contração do coração. Para o coração funcionar como deve funcionar, precisa de cálcio. E se você não tem cálcio suficiente na corrente sanguínea, o organismo vai tirar dos ossos. Então, se tiver uma atividade de osteoblasto baixa, não está produzindo osso. É um problema. Uma atividade de osteoclasto alta, está comendo muito osso. É outro problema, certo? E a maioria das pessoas que sofrem de osteoporose tem os dois problemas. E aí os ossos vão rapidamente se degradando, se degenerando e perdendo a sua estrutura. O cálcio, com certeza, é a substância mais importante nesse processo, certo? Aquilo que é a matéria-prima dos nossos ossos. É aquilo que constrói, é o tijolinho para construir o osso, é o cálcio. E aí tem outros elementos importantes nesse processo. A gente precisa se alimentar bem. Uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada, ela precisa ingerir pelo menos 1,2 miligramas de cálcio por dia. Isso o consumo adequado, o consumo equilibrado de cálcio. A maioria das pessoas não consome nem a metade disso. Outras questões, além do cálcio, que a gente precisa estar na alimentação da gente, como a gente falou, o cálcio está onde? Está no leite, nos derivados de leite, no ovo tem cálcio, vegetais verdes como brócolis, como couve, tem bastante cálcio. Para uma saúde adequada dos ossos, a gente precisa consumir quantidades suficientes de vitaminas D e K, que são as principais. As outras não, as outras também. Mas o que está diretamente ligado com a formação dos ossos? Vitamina D e vitamina K, essas duas. E o magnésio, que é o irmão do cálcio na construção dos ossos, certo? A vitamina D, ela é produzida pelo nosso próprio corpo. A vitamina D, ela auxilia na absorção do cálcio no intestino, certo? Então, da onde vem o cálcio? Da alimentação, ele vai ser digerido, vai passar pelo intestino, a gente absorve o cálcio no intestino. Sem a vitamina D, o intestino não consegue absorver adequadamente o cálcio. Às vezes você consome cálcio pra caramba, você tá tudo bem, tá fazendo tudo certinho, mas falta a vitamina D. Se falta a vitamina D, o risco de osteoporose aumenta muito. Outra vitamina importantíssima nesse processo é a vitamina K, que é uma vitamina coagulante. Quando você está com hemorragia, por exemplo, o médico vai te recomendar a vitamina K. Você toma a vitamina K para evitar a hemorragia. O que é a planta que tem maior concentração de vitamina K para a gente? O quiabo. O quiabo é muito rico em vitamina K. Se você comer uma porção de quiabo por dia, você já absorveu 50% da vitamina K que você precisa no dia. A vitamina K, ela reduz a reabsorção de cálcio pelo sangue. Então o osteoclasto vai lá destruir os ossos e jogar esse cálcio na corrente sanguínea. A vitamina K, ela reduz esse processo de reabsorção e ela favorece que o osteoblasto construa novo osso. Então quando você está com vitamina K equilibrada, os osteoblastos têm condição de produzir
ossos novos e essa remoção de cálcio dos ossos ela fica reduzida. E aí, por exemplo, além do quiabo, né, que a gente já falou, na gema do ovo tem muita vitamina K, alimentos lácteos tem bastante vitamina K, e para quem gosta de consumir carne vermelha, não é o meu caso, mas o fígado é uma das partes animais que tem maior concentração de vitamina K. E muito bem, e a terceira grande vedete da saúde dos nossos ossos é o magnésio. Magnésio importantíssimo para a saúde dos ossos é o magnésio. Ele atua na metabolização do cálcio. O que significa isso? O cálcio se agrega na presença do magnésio. Se você tem deficiência de magnésio, aí você começa com a osteopenia, por exemplo. Muitas vezes, a origem da osteopenia está na falta de magnésio. E aí você consegue reverter a osteopenia simplesmente complementando a alimentação com magnésio. E aí você pode comer sementes oleaginosas, como castanha de caju, amendoim, amêndoas. Espinafre tem muito magnésio. Cereais integrais, como arroz integral, trigo integral, aveia integral, tem bastante magnésio. Leite tem muito magnésio. Derivados de leite tem mais magnésio do que o próprio leite. E o chocolate amargo. E agora todo mundo vai comer chocolate amargo para se beneficiar do magnésio. Maravilhoso magnésio. Então, essas três substâncias junto com o cálcio, então a gente tem o cálcio como top, a gente tem vitamina D, vitamina K e magnésio. Se você sofre de osteopenia, verifique esses fatores. Eu acredito muito na alimentação, muito mais do que na suplementação, seja ela qual for. Eu sempre vou recomendar e vou preferir uma alimentação equilibrada e saudável do que a pessoa fazer uma alimentação toda torta e ficar fazendo suplementação com cápsula de colágeno, cápsula de magnésio, cápsula de cálcio, cápsula de vitamina C, cápsula disso, cápsula daquilo, para repor o que ela não tem, tomando aqueles polivitamínicos e todo. Eu acho que não. Na minha opinião, uma alimentação equilibrada é o ideal e o necessário para manter a saúde. Senão Deus não tinha feito a gente como a gente é, né? Então ele fez de um jeito que funciona. A gente é que estraga as coisas.